tudo bem? Continuando o nosso tema sobre o Evangelho Secreto de João. Nesse tema, então, nós ficamos de falar como que a humanidade ela está relacionada no Evangelho Secreto de João. Então, nós finalizamos no último vídeo falando que esses seres que foram emanados desse aion perfeito, que foi emanado sem o consentimento do Pai, acabou emanando 365 seres e que esses 365 seres acabaram formando o corpo humano. Eles formaram o primeiro homem, deram o nome de Adão, e viram que esse corpo não ficou muito tempo imóvel. Esse corpo ele não tinha nenhum poder, né? Então eles perceberam que somente emanando a protonoia que a mãe tinha colocado nesse ser imperfeito é que esse corpo então pôde viver e ter vida, né? Então eles dizem que naquele momento que esse corpo recebeu essa protonoia que a mãe havia colocado nesse aion perfeito, os outros poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que a daqueles que haviam criado, maior do que o do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles e que ele estava livre da perversidade, e eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Então, no vídeo passado, nós comentamos, né, sobre esses seres que foram emanados sem a permissão do Pai, a partir da protonoia, que resolveu emanar sozinho reinos. E esse ser, vamos dizer assim, imperfeito, ignorante, como Jesus diz, ele então, ao viver o Pai eterno, o inefável, na forma de humano, ele achou que ele formulando um ser humano, essa energia, essa força do Pai iria vir morar nele. E esse ser, então, eles poderiam dominá-lo, e aí, então, eles teriam todo o poder do Divino Pai para eles, na cabeça deles, assim que funcionou. E eles emanaram o primeiro ser. Só que esse ser, ele não teve vida. Então, o Altíssimo orientou, né, que ele recebesse essa emanação, essa ideia de que ele pudesse soprar a protonoia que ele recebeu da mãe dele nesse ser. Então, nesse momento, a protonoia, que é a grande vitalidade, a alma, o Espírito Santo dotado de poderes, sai desse ser emanado na ignorância e vem para o ser que eles criaram, que eles deram o nome de Adão. E quando eles viram isso, então, eles ficaram com grande ciúme. E o homem veio por causa da sombra da luz que está nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior, e eles consultaram a ordem inteira dos arcontes e anjos. Eles pegaram fogo e terra e água e misturaram com os 4 ventos flamejantes, e eles o forjaram em conjunto, e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram Adão para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo e espírito que origina a matéria, o qual é a ignorância e escuridão do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado, com a qual os ladrões haviam vestido o homem, o laço do esquecimento, e ele se tornou um homem mortal. Este é o primeiro que desceu, e a primeira separação, mas a epinóia da luz que estava dentro dele, ela é que iria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e colocaram no paraíso, e eles disseram para ele: coma sem se preocupar,
pois a luxúria deles é amarga, e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo. A fruta deles é um veneno mortal, e a promessa deles é morte. A árvore da vida deles, eles haviam colocado no centro do paraíso. Então Jesus diz, eles haviam então colocado a protonóia em Adão e viram que ele era um ser muito superior. Então eles trouxeram Adão para o Vale das Mortes. Eles mataram o ser que eles haviam recém-construído e construíram um outro, e onde eles colocaram apenas um fogo deles mesmos, né? um fogo de vida deles mesmos, sem que esse ser pudesse ter acesso à protonóia. E tiraram a protonóia de Adão e colocaram numa árvore, e essa árvore ficou no centro do paraíso, que era a árvore da vida, a árvore do conhecimento. E eles disseram, coma tudo, menos essa árvore. Então Jesus continua. Então a epinóia da luz se escondeu em Adão, e o arconte-chefe queria tirá-la da costela dele, mas a epinóia da luz não pode ser arrancada. Embora a escuridão a perseguiu, ela não o pegou, e ele retirou uma parte do poder dele. E ele fez uma outra criatura, na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinóia que havia aparecido em Adão. E ele pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem e pôs na criatura fêmea. E não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. Então aqui ele já está dizendo que para tentar retirar a epinóia, o conhecimento, a alma do homem, ele tenta tirar uma parte do corpo dele e faz uma outra criatura de uma parte do corpo dele para que essa epinóia se transferisse para essa outra criatura, né? E ele reconheceu sua contraparte e disse, esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte. E os dois serão uma carne, pois eles enviarão a companhia dele, e ele deixará seu pai e sua mãe. E nossa irmã Sofia, é ela quem desceu em inocência para retirar a deficiência. Portanto, ela foi chamada vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da sabedoria do oitavo céu, e através dela eles provaram da sabedoria perfeita. Eu apareci na forma de uma águia, na árvore da sabedoria, que é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los, para fora da profundeza do sono, porque eles dois estavam em estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinóia apareceu para eles como luz. Ela despertou o raciocínio deles, e quando o filho de Sofia percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Então, é isso, né? Eles fizeram um ser para tentar fazer com que a luz do Deus Altíssimo, né, fosse capturada nesse ser, para que eles pudessem controlar esse ser. Aí eles viram então que não era bem assim, que esse ser não teve vida. Então a própria protonóia do filho de Sofia, dessa emanação imperfeita de Sofia, foi parar no homem. Quando eles viram isso, ficaram com ciúme, porque tinham criado um ser melhor do que eles. E aí então eles trouxeram esse ser para o Vale da Morte, tiraram a protonóia, colocaram um espírito falso nesse ser, colocaram essa protonóia verdadeira da luz numa árvore. E para retirar toda a alma do homem que ainda restava no homem, eles forjaram então um outro ser a partir dos ossos desse ser, para que essa energia se transferisse ou diminuísse nesse ser. Então, Jesus diz que ele conta que eles colocaram os dois numa terra e chamaram essa terra de paraíso. E os dois estavam sem sabedoria, sem raciocínio, sem inteligência nenhuma. Então ele se fez passar por uma águia, fez com que eles chegassem na árvore, se alimentassem dela, para que a protonóia verdadeira
da luz passassem para o corpo deles. E foi isso que aconteceu. E quando eles fizeram isso, eles adquiriram um raciocínio, não os poderes da luz, mas o raciocínio para identificar o que é certo e o que é errado. E eles viram então que esse pai deles, esse filho de Sofia, era errado, tinha características erradas, imperfeitas, e se afastaram dele. E quando eles se afastaram dele, então ele amaldiçoou a sua terra. E a sua terra então ficou seca, árida, né? Faltou alimentos. E então o homem foi, entre aspas, destituído do paraíso. E ele os expulsou, tanto Adão quanto Eva, do paraíso, e os vestiu com escuridão lúgubre. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão e viu que a epinoia luminosa de vida havia aparecido nela. E esse filho de Sofia imperfeito estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns assistentes e eles removeram a vida divina de Eva. E o arconte-chefe a seduziu e ela gerou 2 filhos. O primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento. Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E esses ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de se esganar. Então, aí ele colocando, né, que dessa violação, então, surgiram seres, né? Então ele fala que um ser virou fogo e vento e o outro água, né? Então, compatíveis entre eles, né? Que eles iriam brilhar para sempre, né? Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe e ele incitou o desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação e os inspirou com seu espírito falsificado. Então, esses seres, né, Eva, Adão, nem precisavam ter realizado esse ato, né? Por quê? Porque eles eram andrógenos, então eles não precisavam fazer isso para ter a procriação. Mas então esse filho, que era um filho imperfeito de Sofia, induziu a Eva a isso, que induziu Adão. E então eles começaram a ter filhos. E nesses filhos de Adão e Eva, então, esse ser colocou o espírito falsificado, ou seja, uma protonoi que tem uma certa inteligência, um certo raciocínio, mas que não é derivado da luz pura, né? Como a protonoia da luz divina, né? E que não leva à vida eterna, né? Que não leva à vida eterna. E então, João vai pedir, né, para Jesus como que esse espírito simulado ele foi forjado, né? Mas antes disso, então, Jesus explica que então Sabó colocou os 2 arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba, sobre o corpo. E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a aparência do Filho do Homem. Ele o chamou de Sete, de acordo com aquele da raça dos grandes eons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela, que é uma aparência e uma cópia daqueles que estão no pleroma. Mas ela preparou uma habitação para os eons que desceram, e ele os fez beber da água do esquecimento do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo, a semente permaneceu por um tempo, para que quando o Espírito vier dos eons sagrados, o Espírito possa se erguer e curar a deficiência, para que o pleroma
inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. Então, aí aqui Jesus explicando, né, que ele colocou então, fez com que Adão e Eva tivessem filhos. O primeiro filho entre os dois recebeu o nome de Sete e ele tinha a aparência do filho do homem, né? Então, ele fala que o Sabaoth colocou os dois arcontes no poder supremo para aqueles que governassem o corpo, né? E quando Adão reconheceu a aparência de sua própria previsão, ele gerou a aparência de um filho do homem, e ele chamou de Sete, de acordo com aquele da raça dos Aeons. Porém, a mãe, do mesmo modo, ela fez o mesmo, só que ela enviou um espírito de verdade, que tem a sua aparência e é uma cópia dos mais altos filhos do Pleroma, pois ela preparou uma habitação para os Aeons crescerem. Então, aí é que tá, né? A alma de verdade. E é isso que Jesus fala em Peixe Sofia, né? Que o homem, ele tem o espírito falso e a alma atados ao seu corpo. E que a força é que faz, né, com que o homem resista a essas inclinações imperfeitas que vêm do espírito falso, né? E que todo esse processo de atar esse espírito falso, essa alma no corpo do homem, ele esquece. É como se ele bebesse uma água do esquecimento antes de nascer. E aí ele nasce nessa região de mais matéria, né? Essa região de mais densa dos Aeons, né? E ele nasce sem conhecimento de que ele, da sua origem, do que ele é, né? E aí João pergunta: Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura? Ele pergunta, porque é isso que Jesus estava explicando, né? Que toda alma é luz pura, que toda alma foi a emanação da mãe para consertar esse erro, né? E Jesus responde. Ele respondeu e me disse: coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, exceto aqueles que são da raça inalterável, aqueles em que descerá o Espírito da vida e com quem ele permanecer com poder. Eles serão salvos e se tornarão perfeitos e dignos de grandeza. Então ele diz, né, que todos vão se salvar. Aí Jesus disse que todos aqueles, né, cujo espírito que aceitarem o espírito da vida, né, e que permanecer no poder do espírito da vida, eles serão salvos e com o tempo se tornarão perfeitos, dignos e grandes, né? Então a salvação ela é para todos, né? Porém, a gente tem que tornar a nossa alma mais forte nas coisas do Pai. Eu disse, Senhor, de onde vem o espírito falsificado? Aí aqui que eu disse que João, então, vai perguntar sobre o espírito falsificado, né? Que em Peixe Sofia, no Evangelho Peixe Sofia, Jesus fala disso, né? Fala que um homem tem, então, o espírito falso, a alma perfeita, e ele tem a força, e ele tem o corpo, né? E que ele deve se alimentar de emoções, sentimentos que possam nutrir a alma. E que uma vez que a alma ela é nutrida com esses sentimentos, isso aumenta a força. E o homem se separa de uma vez por todas do espírito falsificado. Que o espírito falsificado, ele então é forte dentro do homem, né? E aí ele fala que tem os arcontes, como ele diz ali que Sabaoth colocou 2 arcontes, né, sobre a tumba, sobre o corpo. Então ele fala que tem os arcontes do destino que estão ali induzindo todo momento o homem a pecar para que essa força diminua, essa força da alma diminua e o homem então fique com essa alma presa a esse espírito simulado. Aí então é isso que causa a queda do homem às regiões baixas, mais baixas da matéria,
aonde eles castigam essa alma e vão roubando essa energia dessa protonoia da luz, porque eles não têm essa protonoia da luz. E é essa energia da protonoia da luz que permite com que eles emanem coisas que acabam se manifestando na ideia da mente dos homens e que acaba se manifestando no nosso Aion, no nosso esfera, no nosso Sefirot, como ações, palavras, sentimentos, emoções, e em outros cosmos acabam se manifestando, né, também. Então, Jesus vai explicar. Ele disse: a mãe e pai, que é rica em misericórdia, o Espírito Sagrado em todos os sentidos, aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a epinóia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu raciocínio e a luz eterna do homem. Então ele diz, todo homem tem, além desse espírito simulado, ele tem essa característica de ter recebido a previsão da luz. Quando o arconte-chefe percebeu que eles eram mais elevados do que ele, e eles superaram o raciocínio dele, ele então quis sabotar o raciocínio deles, sem saber que eles o superavam em raciocínio e que ele não seria capaz de capturá-los. Ele planejou com as autoridades, que são seus poderes, e eles juntos cometeram adultério com Sofia, e o destino amargo foi gerado através deles. Este é o último dos laços mutáveis. As mudanças do destino variaram de forma imprevisível. Então, o espírito falso vem dessa avatar da grande mãe, que é Sofia, né? Que ela vem e eles então aprisionam ela e aí eles fazem essa violação da mãe para retirar da mãe a energia, né? Mas como essa energia foi fruto de uma violência, essa energia se torna um má, ela não se torna boa, eles não conseguiram retirar a energia boa da mãe. E então, é essa energia que ele vai dizer que é o espírito falso. Ele é mais resistente e mais forte do que ela com quem os deuses se uniram, e do que os anjos, os demônios e todas as gerações até hoje. Porque daquele destino veio cada ato imoral, injustiça, blasfêmia e corrente de esquecimento e de ignorância, e cada ordem rígida e ofensas graves e grandes medos. Então tudo isso surgiu nesse momento de grande violência. Deste modo, a criação inteira foi cegada, para que eles não conhecessem Deus, que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas. Então eles fizeram tudo isso de maldade, gerou toda essa emanação ruim, que é o espírito falso. E eles atam essas coisas pesadas dentro do homem. E o homem não entende porque ele toma esse elixir do esquecimento. Pois eles estão presos à medida, e tempos e momentos, já que o destino do Senhor é Senhor sobre tudo. Então, aí o homem, né, ele nasce sempre com essa sensação, né, traz esses sentimentos duais, porque quando eles fizeram isso, eles criaram esses sentimentos duais todos no cosmos e aprisionaram essas essências, esses sentimentos e ataram no espírito falsificado. E o arconte-chefe, ele se arrependeu de tudo que tinha surgido. Então ele fez tudo isso e aí começou a ocorrer então uma multiplicação, né, entre Adão e Eva e entre os filhos de Adão e Eva, né? Eles se multiplicaram e aí eles geraram outros seres, né? Mas ele não queria mais esses humanos. Os humanos não lhe serviam para praticamente nada, né? Por quê? Porque o que ele quer tirar mesmo é essa energia. Ele queria uma forma de que algum ser que ele criasse pudesse absorver a emanação do grande poder de Deus. Era isso que ele queria,
poder tirar esse poder, né? E quando ele viu que o homem ele não mantinha, ele tinha, né, no início, quando eles emanaram o primeiro homem, esse poder, mas esse poder não saía do homem, né? E o homem ia se tornar superior a eles, então eles tiveram que criar uma cópia com, vamos dizer assim, sem essa capacidade, né, de adquirir toda a emanação do poder de Deus. E eles criaram uma matéria densa ali, né? E aí eles tiveram que manter essa matéria ali e todo um sistema, vamos dizer assim, de ida e retorno, né, dessas emanações, dessas protonóias perfeitas e imperfeitas ao longo de um ciclo para esse homem. E então eles cansaram disso, eles viram que, de certa forma, eles estavam tendo que trabalhar para o homem, né? Então ele planejou e mandou um dilúvio. Mas Jesus diz que a grandiosidade da luz da previsão informou Noé. Então, que o próprio Pai informou a Noé e ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos humanos, mas aqueles que eram estranhos a eles não deram ouvidos. Não foi como Moisés falou, eles se esconderam numa arca, mas eles se esconderam num lugar. Não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles encontraram num lugar e se esconderam numa nuvem luminosa, e Noé reconheceu sua autoridade, e aquele que pertence à luz estava com ele, e aquela que pertence à luz estava com ele, então a grande mãe, né? Tendo brilhado sobre eles, porque o arconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. Então ele resolveu cancelar todo esse projeto, mas então a grande mãe, né, a Cristo Sofia mesmo, a mãe que estava no barbelo, ela estava com ele, né? E então protegeu eles numa grande nuvem luminosa, e nada da escuridão que ele emanou sobre a terra atingiu esses filhos que ela chamou de filhos da luz, né? E então o arconte planejou com seus poderes. Ele mandou seus anjos para as filhas do homem. Ah, sim, porque daí Jesus diz que, né, dessa forma a mãe tinha separado, né, ali filhos da luz, né, para que eles pudessem sobreviver ao dilúvio e criar uma raça de luz. E ele vendo isso, que eles sobreviveram e que eles eram filhos que haviam vencido o espírito simulado e que eles eram filhos da luz, ele então mandou os seus poderes na forma de anjos que se transformaram em homens, seduziram as mulheres e passaram para essas mulheres então a emanação deles, esse espírito falso deles. E aí essas mulheres geraram filhos e então foi passando esse espírito falsificado de geração em geração, né? E daí ele diz que primeiramente eles não conseguiram, quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um plano. Eles criaram um espírito falsificado que se parece com o espírito que havia descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de suas aparências para a aparência de cônjuges delas, se fossem homens, né? As filhas dos homens, preenchendo elas com o espírito de escuridão, que eles haviam misturado para si e com o mal. Eles trouxeram ouro, prata e um presente, cobre e ferro e metal, e todos os tipos de coisas materiais. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes aborrecimentos, desencadeando elas com muitas ilusões. Elas, as pessoas, envelheceram amarguradas, pois elas trabalhavam incansavelmente até o fim das suas vidas e não encontravam repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade e sem conhecer o Deus da verdade. E deste modo, a criação inteira foi escravizada para sempre, desde a fundação do mundo até agora. E eles tornaram mulheres e geraram crianças através da escuridão,
com a aparência do Espírito, e eles fecharam seus corações, e eles se endureceram pela rudeza do Espírito falsificado. E isso ocorre até hoje. Então aí que tá, né? Então Noé tinha os seus filhos, que eram filhos da luz, né? E um grande grupo de pessoas estavam com eles. Então alguns se preservaram, geraram filhos de luz, né? E veio então sobre algumas mulheres esses anjos na forma de homens, de cônjuges, mas na verdade eram, né, perversos e continham essa emanação do mal com eles. Então eles passaram para essas mulheres e essas mulheres foram passando de geração para geração esse espírito falsificado, e aí Jesus diz que isso existe até o dia de hoje, né? Então as pessoas fecharam o seu coração, fecharam o seu espírito para a verdade, né? E ficaram cada vez mais endurecidas nos sentimentos ruins, e então elas não encontraram a verdade e não encontraram o caminho para o Pai e ficaram escravizadas para sempre nesse mundo, aonde é isso a vida que elas têm, né? Elas trabalham a vida toda, se enchem de cansaço e amargura, e elas morrem sem encontrar o repouso. Então elas vão continuar sendo escravas até elas voltar num corpo. A alma delas vai ser escrava na vida pós-morte, volta num corpo, né? E elas continuam sendo escravas. E ele classifica, então, de certa forma, a humanidade em híbridos desses seres reptilianos e em filhos de seres da luz, né? Eu, portanto, ele fala, ele, né, Jesus, o Cristo, a protonóia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia antes, caminhando por toda a estrada, porque eu sou a abundância da luz, e eu sou a lembrança do pleroma perfeito, né? E eu entrei no reino da escuridão, resisti, até que cheguei no centro da prisão. Os céus do caos estremeceram, e eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da protonóia. Eu entrarei no reino da escuridão, e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha tarefa. E os céus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos, e os destruíssem. E novamente eu corri para a minha raiz da luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu fui. Eu sou a luz que existe na luz, e eu sou a lembrança da protonóia, para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades, e eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do universo deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo, e eu disse: aquele que escuta, que se levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas, lágrimas amargas ele derramou e disse: quem é que chama meu nome? E de onde veio essa esperança até mim, enquanto eu estava nas correntes da prisão? E eu disse: eu sou a protonóia da luz pura, eu sou o raciocínio do Espírito Santo, que te levou para o lugar digno. Se levante e lembre que foi você quem ouviu. Siga sua raiz, que sou eu, o misericordioso, e se resguarde contra os anjos da pobreza e os demônios do caos e todos aqueles que te seduzem. Tenham cuidado com o sono profundo e com a opressão dentro do Hades. Então, Jesus aí, né, como falando, né, de que ele veio, né, retornou à protonóia profunda, e ele passou então para por todos os eons, eles não reconheceram. No livro de Picha ele fala isso também, que ele passou como aparência do anjo Gabriel e eles não reconheceram.
E aí ele passa por todos eles, chega no caos e estremece a parede do caos, né? De tal forma que eles pensaram em destruir todo o caos para que o Jesus fosse destruído junto, né? Então Jesus diz, mas eu segurei o caos ali e impedi que eles fizessem isso. E então eu derramei todas as minhas lágrimas, ele diz, né? E eu trouxe essa protonoia de luz, esse raciocínio, esse espírito puro, nas palavras que ele deixou, no sentimento, na luz que ele emanava quando ele estava perto das pessoas, né? Essa mensagem que ele trouxe e que perpetuou, por mais que se fale mal, né? Que se fale mal de Jesus Cristo, é a maior mensagem, né, que se perpetuou durante tanto tempo, né? Então, já faz 2020 anos e a mensagem é tão atual, né? Tão atual e tão incompreendida. Tão atual e tão incompreendida e tão grande que precisou ser ocultada, né? E Jesus fala, olha, seja misericordioso, seja bom, se proteja e sempre tenha cuidado com o sono profundo. Então ele diz, né, antes de dormir, sono profundo, né, reze, tenha cuidado para que nesse sonho você não seja levado nas profundezas do Hades e eles te inspirem, né, para fazer coisas ruins contra o teu próximo, né. E ele acaba dizendo assim, eu o ergui e eu o selei com 5 selos da luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o Aion perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que você escreva e dê secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é um mistério da raça inalterável. E o Salvador apresentou essas coisas a ele, para que ele escrevesse e guardasse em segurança. E disse, amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão essas coisas por um presente, ou uma comida, ou uma bebida, ou roupa, ou qualquer coisa do tipo. E essas são as coisas que ele apresentou a João em um mistério. E imediatamente ele desapareceu. E João foi até os seus companheiros discípulos e relatou a eles o que o Salvador havia lhe contado, Jesus Cristo. E assim, né, termina então um dos grandes, né, evangelhos, reforçando a importância então, né, do batismo de luz que Jesus deixa lá em Pisci Sofia, né, do homem, do arrependimento, dos pecados, de seguir uma vida com valores, respeito a si e respeito ao próximo, que essa sim é a única forma de nos, né, desatar dessas prisões, dessas prisões que esse arcontes, né, criaram para nós. Então, é isso daí. Fiquem em paz, usem o cérebro da luz e esqueçam, né, o cérebro reptiliano. Essa é a grande mensagem de Jesus. Tenham compaixão. Um grande abraço no coração de todos e muito obrigada pelo tempo de vocês. Até o próximo vídeo.